Tem pessoas com muito menos que você, com muito menos capacidade, com muito menos estratégia, com muito menos conhecimento, que está muito mais avançado, porque não tem deixado com que essas crenças, com que esses preconceitos atrapalhem elas de dar o próximo passo. Então vamos agora falar de um tipo de desafio que ele não é claramente falado, que ele não é claramente, as pessoas não tratam ele com clareza, a gente só tem informação desse tipo de desafio porque é aquilo que eu falei, o que nós estamos fazendo com vocês aqui é científico, é com base em pesquisas que eu tenho feito com os meus mentorandos, com as pessoas que eu tenho atendido aí, Brasil e Estados Unidos afora, e é por isso que nós entendemos e chegamos a essas dores. Sabe por quê? As pessoas têm dificuldade de falar sobre as dores dos desafios físicos. Elas têm dificuldade de reconhecer. Só que mentalmente, lá no fundo, elas são travadas e essas são barreiras também que impedem as pessoas muitas vezes de fazerem relacionamento. Que impede você de fazer relacionamento. São características físicas que você tem que, por mais uma vez, por um pré-julgamento, você acaba não se aproximando de outras pessoas por conta dessa característica física que você tem. E nós selecionamos mais 10 dores, 10 desafios físicos que as pessoas relataram para nós aqui que as impedem de fazer relacionamento intencional, de fazer network, de fazer conexão, de se aproximar de outras pessoas estrategicamente. Então, se você quer entender um pouco mais, continua comigo aqui que a gente vai falar uma por uma. E vamos lá então para a primeira dor, primeiro desafio físico, está ligado à vestimenta. Só que as pessoas não falam isso, né? Você não fala, eu não me conecto com outras pessoas porque eu não estou vestindo bem e tal. Enfim, mas lá no fundo ela tem esse sentimento. Lá no íntimo, lá no subconsciente ela tem, eu não me visto bem, não estou bem vestido para essa ocasião. E hoje eu quero te ajudar aqui, porque isso sim tem barrado as pessoas de se aproximarem de outras. Né? Elas têm barrado de elas se aproximarem, chegar e estar à frente de outra pessoa para conseguir fazer essa conexão intencional e relacional. Uma das formas que você tem para driblar isso está no princípio da modelagem, no ato da modelagem. Quem são as pessoas que você admira? Quem são as pessoas que já conseguiram chegar onde você gostaria de chegar? Como elas se vestem? Comece a notar, selecione o nome dessas pessoas, né, que têm chegado lá, que têm realizado coisas, construído uma carreira, um negócio de sucesso. Você pode olhar para essas pessoas e ver como elas se vestem. Você pode olhar para essas pessoas e ver como ela se comporta naturalmente, mas especificamente que tipo de roupa, qual a tonalidade, como ela se coloca, quando ela está num evento grande, quando ela está nos eventos menores. Então, o ato da modelagem, ele vai fazer com que você possa melhorar o seu estilo de vestimenta sem precisar obrigatoriamente contratar um personal stylist, por exemplo, para isso. Porque existe. Se você tem condições financeiras para isso, é uma solução, sem dúvida, contratar um personal stylist. Esse cara, ele é preparado, ele estudou, ele fez moda, ele estudou moda, ele é reconhecido por lei e muitas vezes até por fazer ali um estudo de arquétipo, que tudo isso influencia, sem sombra de dúvidas. Mas o fato é, se você não está nesse momento, se você financeiramente acha que é um custo que está fora do teu orçamento, você pode ir pela modelagem. Você não precisa vestir roupas de marca, você não precisa vestir roupas caras, comprar roupas caras para estar bem vestido e bem adequado para um ambiente. Você precisa sim, e você pode sim se modelar em quem tem encontrado resultado. Tiago, mas eu tenho que fazer exatamente como essa pessoa faz? Não, não é isso que eu estou dizendo. Você não precisa fazer exatamente como ela faz. Mas você pode se inspirar, você pode olhar para essa pessoa, se inspirar, ver como ela faz e a partir disso você começa a mudar ali seu guarda-roupa, mudar a forma de se vestir. Ok, Tiago, mas o meu orçamento não é tão alto. Ok, primeiro exercício você vai, a partir da modelagem nessas pessoas, olha para dentro do teu guarda-roupa, olha para dentro daquilo que você já tem e vê o que mais se aproxima. E nas suas próximas aquisições, nas suas próximas compras, você vai modelando e você vai ajustando para ficar mais parecido possível com aquilo que você estudou. Ou seja, o se vestir mal, o se vestir bem, não pode barrar você de fazer conexão intencional. Não pode barrar você de fazer um bom network, ter bons contatos, fazer boas conexões. Deve sim, você precisa sim olhar para isso, mas não para poder travar, e sim para poder fazer os ajustes necessários, melhorar aquilo que você vai fazer do horavante.
Outro ponto importante que você precisa entender, e eu já falei sobre isso aqui, não é o quanto você paga na roupa que deixa você adequado. Você pode pagar claramente alguns milhões de reais, muitos milhares de reais, assim eu posso dizer, numa roupa e não estar adequado para aquele ambiente. Uma roupa de festa, não obrigatoriamente, é uma roupa adequada para um ambiente de network, ou vice-versa. Então, tudo isso precisa ser observado. Você tem o princípio da modelagem para te ajudar nesse processo. E vamos para o segundo desafio, né? Nós estamos falando dos desafios físicos aqui agora, é o da beleza. Tiago, eu não me sinto bonito, não me acho bonito. Eu quero te dizer sobre isso, uma analogia. Você já viu aquele casal que muitas vezes você olha para a mulher e fala, nossa, mas ela é tão bonita, como é que ela tá com essa pessoa? Ou vice-versa, para aquele rapaz, nossa, um rapaz tão bonito, ela tão feia. Ou vice-versa. Você já viu quando... Você já fez esse tipo de análise sobre um casal? Às vezes um casal de amigos, às vezes alguém que não conhecido, mas a gente tem esse costume de julgar, né, a beleza dos outros ou fazer essas comparações. Se você fizer uma pergunta para esse casal, se você sentar com esse casal, fizer uma pergunta, o que te levou a escolher essa pessoa, né? Falando com a pessoa mais bonita pela pessoa mais feia, o que te levou a escolher essa pessoa? Ele vai dizer o seguinte, olha, a forma com que ela falava, a forma com que ela se comportava, o quão ela é legal, ela é carismática, como ela se colocava, como ela se dava bem com as pessoas, como ela é alegre. Você vai perceber que raramente uma pessoa é escolhida de fato apenas pela beleza. E sabe o que é principal? Pessoas que são escolhidas apenas pela sua beleza física, se for apenas beleza física, a tendência é que elas não continuem o relacionamento. É que elas não continuem e que esse relacionamento não dure tanto tempo. Por quê? Porque o que vale de fato é o que a pessoa é. Tiago, mas isso que você está falando é muito clichê, isso aí, poxa, a gente ouve isso o tempo todo, mas no final a gente sabe que as pessoas são escolhidas pela beleza. Tá bom, não é pelo que a pessoa é escolhida, e em negócios principalmente, as pessoas não, quanto mais profissional for o seu contato, quanto mais profissional for a pessoa que você está se relacionando, menos importa a beleza física. Menos importa o quão bonito ela é, mais importa o resultado que a pessoa tem, mais importa o quão eficiente é a entrega que aquela pessoa fez, mais importa o quão aquilo que a pessoa fala faz sentido para o meu negócio. Ou você teria em empresas apenas pessoas bonitas trabalhando, se essa fosse uma tônica, ou se essa fosse uma diretriz verdadeira sobre contratação de pessoas, por exemplo. Se essa fosse uma diretriz, eu só teria clientes bonitos, eu só teria fornecedores bonitos. Essa realidade ela é muito mais intelectual, ela é muito mais uma barreira, uma crença limitante que você tem a seu respeito do que o outro tem. Então, em negócios, sim, é muito parecido como relacionamentos de casal, de homem e mulher. O que importa de fato é o que essa pessoa me faz sentir. É o que a minha empresa, o meu produto ou o meu serviço faz a outra pessoa sentir. É o quão eu entrego para essa outra pessoa. É o que o meu produto, o meu serviço, a minha empresa, o meu negócio vai transformar na empresa dele, nas pessoas que ele se relaciona. É o quanto ele vai se sentir melhor comprando de mim. É o quanto aquilo que ele compra de mim cura uma dor. É o quanto aquilo que ele adquire, que eu entrego, que eu forneço, vai melhorar a vida dele. E é disso que importa. Então, todas as vezes que você deixar de fazer conexões estratégicas porque você se acha feio, você sim está perdendo a oportunidade de colocar o seu produto ou serviço no mercado, no mundo. Esse preconceito precisa ser tirado primeiro de você. Precisa ser curado primeiro em você, porque na maioria das vezes, quando o contato é profissional, ele não está olhando se você é feio, se você é bonito, se você é bonita. O que interessa é o que você os fez sentir. E vamos para o terceiro desafio, a terceira dor física. Estou fora de forma, estou acima do peso, eu não estou bem fisicamente. Esse é um grande desafio. Mas sabe qual que é a grande característica, a grande resposta para isso? Que na maioria das vezes, a gente sabe que existem problemas crônicos, né, que precisam ser tratados, mas nós sabemos que a maioria das vezes está ligada às decisões que eu preciso tomar em relação aos meus hábitos alimentares, em relação à minha saúde, em relação ao quão de exercício físico eu estou disposto a fazer, em relação às decisões que eu preciso tomar todos os dias relacionadas à alimentação. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Se você, mais uma vez, for barrar por conta disso, imagina se o Faustão, lá em 1889,
tivesse decidido não começar o programa na Globo porque ele estava gordinho, porque ele estava fora de forma. E olha que ele ficou assim por mais de 10, 12, 15 anos, não sei quanto tempo ele ficou obeso na tela. Num dos principais horários nobres, né, eu posso dizer, num domingo, onde as pessoas se reúnem, as famílias se reúnem para assistir a TV, ele ficou com o programa no ar, na principal emissora de televisão do país por muitos anos, obeso, fora de forma. Veio fazer há muito pouco tempo atrás, ele veio fazer uma cirurgia para retirar. Eu estou dizendo para você que você não precisa cuidar disso? Não, eu não estou dizendo. Eu estou dizendo que isso não pode te barrar de dar o próximo passo. E estou dizendo sim que você precisa tomar algumas decisões, algumas atitudes, porque a nossa imagem conta sim na hora de fazer negócios. Mas você parar de fazer negócio, você parar de se conectar com as pessoas, você deixar de aproximar das pessoas, porque você está fora de forma, essa não é uma justificativa. Essa é uma desculpa que não cola. Não cola. Falava agora há pouco com o meu sócio. Eu olhando os vídeos, inclusive esse vídeo que você está vendo, meu rosto está cheinho, estou fora de forma. Me incomoda? Claro que me incomoda. Mas essa decisão quem tem que tomar sou eu. Essa decisão quem tem que cuidar sou eu. Então, agora, isso não me impede de estar aqui falando com você hoje. Isso não me impede de colocar aquilo que eu tenho de mais importante, que é o meu conhecimento ao seu favor, que é a minha experiência, o meu relacionamento, que é aquilo que eu adquiri ao longo de mais de 23 anos, me conectando com as pessoas e fazendo com que pessoas se conectassem com pessoas e gerassem negócios de muito valor. Agora, imagina se eu parar nisso. Imagina se você parar no seu peso. Imagina se você parar no fato de você estar fora de forma. Quantas pessoas não deixarão de ser... quantas pessoas você não vai conseguir chegar? Ou o seu conteúdo não vai conseguir melhorar a vida delas porque você não falou e não fez? Agora, se você pode, e você, repito, na maioria das vezes você pode tomar uma decisão para melhorar essa estrutura física, você deve fazer. Porque sim, te dá mais disposição. Nós já falamos disso em outras oportunidades aqui também. Sabe esse suor que você sente? Eu transpiro muito, muitas vezes é porque você está fora de forma. Sabe essa tremedeira, essa coisa, essa pressão que sobe? A maioria das vezes é porque você está fora de forma. É verdade. É verdade. Se você cuidar disso, uma série de outros desafios também serão cuidados. Agora, enquanto você não resolve isso, você não pode parar. Você não pode parar. Por quê? Porque você já não toma a decisão de emagrecer, você já não toma a decisão de melhorar a sua atitude, sua forma física, e vai também não tomar a decisão de se conectar com as pessoas por conta disso, até quando você vai ficar postergando decisões importantes da sua vida? Até quando você vai ficar usando um argumento ou algo que te acontece para poder barrar você de fazer outra coisa? Então, o fato de você estar fora de forma definitivamente não é um motivo para você não produzir muito conteúdo de alto valor agregado e estar presente nas redes sociais, e estar presente nos relacionamentos pessoais, e fazer conexão, e fazer network, e entregar aquilo que você tem de melhor para a sociedade. Outra dor física aí, outro desafio físico que a gente ouviu muito nas nossas pesquisas está relacionado à voz. Né? Não só a voz, né? O tom da voz, mas a altura da voz. Eu falo muito baixo. Bom, vamos lá. Tom de voz é importante sim você equilibrar. E você tem exercícios para fazer isso, você tem como conduzir e coordenar isso, se você pode, inclusive, você pode pagar um fonoaudiólogo para te ajudar nesses exercícios. É possível. A internet, se você não tem financeiramente, não pode contratar, você pode ir para a internet, né? O YouTube ele tem aí inúmeros tutoriais, enfim, você tem recursos para isso. Tem recursos para isso. Então, controlar o tom de voz, a altura de voz é muito importante. Isso está muito ligado à ambiência, ao poder da ambiência. Você sabe, você precisa aprender a ouvir qual é o tom que está sendo tratado ali naquele ambiente que você está, para você controlar a altura da sua voz e o quão forte, grave ou menos grave você vai colocar. Agora, com relação ao que você ouve da sua voz, nem sempre é o que o outro está ouvindo. Nem sempre é o que o outro acha da sua voz. Mais uma vez, a gente precisa dizer para você que é uma dor física, mas é uma dor emocional também. Talvez está muito mais ligada a coisas que você ouviu sobre a sua voz lá na sua infância, que nem é mais a voz que você tem hoje, que nem é mais a mesma voz, o mesmo tom, a mesma entonação que você aplica hoje, mas porque você lá na infância, você sofreu um bullying na escola, alguém falou que a sua voz era feia, alguém falou que a sua voz era chata, insuportável, você acredita que é, e aí acreditando que é,
de forma preconceituosa, e esse preconceito ele é pior quando parte de nós mesmos, porque nós barramos a oportunidade de se aproximar de nós. De forma preconceituosa eu travo com que outras pessoas se aproximem, ou eu me travo de me aproximar de outras pessoas por conta de algo que eu ouvi lá na minha infância. Então, você precisa entender que a sua voz da infância não é mais a voz da maturidade de hoje. E se ainda hoje você acha que a sua voz não é potente o suficiente, ou que o tom dela ela é aguda demais, enfim, que a forma com que você fala não é agradável, você precisa entender que esse pode ser só um preconceito seu. E que não obrigatoriamente é como as pessoas o veem. E assim como em outras dores físicas, você vai perceber que todas essas dores que a gente coloca na frente da possibilidade de se conectar com outras pessoas, elas estão muito mais ligadas ao que nós achamos, ao nosso intelecto, do que de fato o que a outra pessoa está achando. Então, se tem algo que você precisa fazer hoje, é sim, dosar o seu tom de voz. Mas mudar a sua voz, ou deixar de fazê-la, deixar de comunicar, deixar de se conectar com outras pessoas porque você acha que a sua voz não é adequada, não é o melhor caminho. Então, gente, se você acha que, se você está gostando dos vídeos até aqui, de todo esse conteúdo, e acha que tudo que a gente está falando faz sentido, essa dor agora vai fazer ainda mais sentido para você. Você vai ver que eu tenho autoridade para falar sobre ela, hein? Existe uma dor, as pessoas deixam de se conectar, as pessoas deixam de estar perto de outras pessoas, as pessoas deixam de gravar vídeo, as pessoas deixam de se expor por conta dessa dor. Eu sou careca, e agora? Eu não gosto de me aproximar porque, pô, eu sou careca e tal. Deixa eu falar, eu tenho 39 anos nesse momento que eu estou aqui falando com vocês. 39 anos. Comecei a minha perda de cabelo desde os 16 anos. E eu venho dos 16 até os 39 anos numa perda incessável de cabelo. Esse ano eu decidi fazer uma cirurgia. Acabei de fazer o implante, você está vendo aqui, né? Esse implante foi feito há 3 meses atrás, está no processo de crescimento. Só que tem um detalhe, eu produzo conteúdos, eu faço networking a vida toda. Eu produzo conteúdos desde 2016, 2017. A careca ou a calvície nunca me barrou de ser ou de fazer conexões estratégicas intencionais. Por quê? Porque essa é uma característica minha. Era uma característica minha. Enquanto eu me senti bem, enquanto isso não fez diferença para mim, ela foi uma característica física e está tudo bem. Mas ela nunca me barrou de executar melhor o meu papel, de estar presente nas redes sociais, e quem me segue aqui há mais tempo, se você der uma rolada lá no meu feed, se você for no feed das minhas redes sociais, lá no início você vai ver que eu sempre produzi muito conteúdo, sempre gravando a mim mesmo, eu sempre fiz treinamento, eu sempre tive em boas rodadas, eu faço palestras há muitos anos, e a careca, a calvície, nunca me travou de fazer conexão nenhuma. Eu preciso dizer para você, eu já disse, às vezes a gente está subindo o tom, está ficando um pouquinho mais grave, por quê? Porque nenhuma dessas justificativas que a gente dá, em especial as nossas justificativas físicas, elas são motivo suficiente para que a gente não faça conexão estratégica, intencional e relacional. Eu tive sucesso nos meus negócios sendo calvo dos 16 aos 39. Tive sucesso sendo calvo. Eu vim colocar cabelo agora e ainda está no processo de crescimento. Nem chegou na performance que a gente espera. Ou seja, foi o cabelo que mudou o meu negócio? Não. Eu precisei primeiro colocar cabelo, eu precisei primeiro fazer os implantes para poder ter sucesso nos meus negócios? Não. Essa foi uma decisão muito mais para satisfazer a mim, no momento de vida que eu achei que fazia sentido. Mas eu tenho sucesso no negócio há muitos anos. E eu sou careca há muitos anos. Então nenhuma dor física, nenhuma dificuldade física que você encontrar vai ser justificativa suficiente para você não fazer o que precisa ser feito. Esse é um tema mais sensível, né? Eu não tenho dentes bonitos. Geralmente quando você se vê com um sorriso não muito agradável, né, com os dentes não muito bonitos, com a dentição, né, com a formatação dos seus dentes ali não bonitos, o próximo passo é você evitar sorrir, né? Evitar sorrir. E quando você evita sorrir, você acaba não entregando todo o seu potencial de comunicação que você pode, porque sim, faz parte do processo de comunicação, de contato, de conexão. O sorriso verdadeiro, espontâneo, né? Eu sei como é isso. Mas eu preciso dizer para você que isso não é principal também. Quantas pessoas você já se conectou ou quantas pessoas você conhece que tinham os dentes também não tão agradáveis assim? Precisa ser cuidado? Precisa ser pensado sobre isso? Sim, precisa. Mas isso não pode te impedir
de começar. Porque, afinal de contas, são as suas conexões, os contatos estratégicos que você criar, as relações que você vai criar, que vai te dar, inclusive, condições de gerar negócios, gerando negócios, você vai ganhar uma lucratividade e aí você sim pode começar a priorizar essa parte. Se essa parte é importante para você e ela te impede, a parte dos seus dentes, né, do formato dos seus dentes, ele te impede de ser melhor, então você coloca isso num plano de prioridades para poder fazer a correção desses dentes. Porém, até lá, você não pode simplesmente parar e deixar de fazer. Você não pode simplesmente não fazer. Eu disse para você aqui numa das dores que eu citei. Eu sempre fui careca. Imagina se isso me atrapalhasse de fazer conexão. Eu teria passado 39 anos da minha vida sem me conectar com as pessoas, sem me relacionar estrategicamente com as pessoas. Tem 23 anos, né? Profissionalmente 23 anos. Eu teria ficado 23 anos porque meus cabelos caem desde os 16 anos de idade. A mesma coisa com o sorriso. Você vai deixar de se relacionar porque os seus dentes não são razoáveis, você tem vergonha de sorrir perto das pessoas. Isso faz com que você não crie vínculos, não crie contatos. Você precisa fazer. Fazendo, você vai, sem sombra de dúvidas, ter um nível de sucesso maior. Tendo um nível de sucesso maior, o que vai acontecer? Você vai começar a priorizar o seu investimento para fazer essas correções. Pensa nisso por esse ângulo e entenda que a correção dos teus dentes, ou a correção do teu sorriso, ele está muito mais ligado ao nível de sucesso com as conexões que você faz hoje do que você imagina. E quanto mais rápido você conseguir fazer negócios relevantes, né, a partir desses contatos estratégicos intencionais, mais rápido você vai poder fazer essas correções aí, e eu tenho certeza que você só vai potencializar aquilo que já é muito bom. A minha cor não é favorável. Tá, mas o que é uma cor favorável para você? Eu conheço muitos homens de sucesso, grandes homens de sucesso, seja no mundo dos negócios, seja no esporte, seja na televisão, seja em vários lugares, que são negros, que tem cores, tem cor, aquilo que você pode chamar talvez de não favorável. Eu sou um exemplo disso, né? Eu venho construindo toda a minha trajetória, eu não precisei pintar minha pele de branco para poder chegar até aqui e estar falando para você. E eu acredito que eu sou relevante para você, que se você está aqui nesse ponto do vídeo, continua me ouvindo, continua me vendo, é porque eu tenho relevância para você, eu tenho um nível de sucesso que te atrai, que te agrada. Mas eu não construí isso tendo outra cor. Eu também tenho uma cor que aos olhos da maioria da população, ou de muitas pessoas, pode não ser favorável. Agora, eu preciso dizer para você, eu me relaciono com muitas pessoas o tempo todo, você sabe disso. Muitos homens e mulheres, brancos, pardos, amarelos. Deixa eu falar para você, tá 100% aqui na sua mentalidade. Esse é um preconceito que você é o primeiro que precisa tirar de você. Você é a primeira pessoa que precisa quebrar isso aí dentro de você, porque as pessoas estão cada vez menos importando para qual é o seu tom de pele, a sua origem, a sua raça, o seu credo. Cada dia mais as pessoas se importam menos com isso. Agora, enquanto você não deixar de se importar, enquanto você não quebrar esse preconceito que tem aí dentro, esse racismo, porque sim, isso é um racismo que você tem contra você próprio. Ou se não é o racismo, é uma bela de uma desculpa para não fazer o que precisa ser feito. Não cabe mais no mundo corporativo de hoje, no momento de evolução que a sociedade está, não cabe mais esse tipo de preconceito. Meus melhores amigos são brancos, a minha esposa é branca. Tá tudo certo. Grandes contatos, grandes contratos que eu já fiz, grandes contatos que eu já tive com pessoas branquinhas. Isso nunca impediu que eu me relacionasse em alta escala, em alta voltagem com elas, em alta intensidade. Então, esse é uma daquelas desculpas que você conta para você mesmo, é só mais um atributo, mais um artifício que você encontrou para não fazer o que precisa ser feito, para não dar o passo em direção ao relacionamento estratégico intencional que você já sabe que precisa dar. Tem pessoas com muito menos que você, com muito menos capacidade, com muito menos estratégia, com muito menos conhecimento, que está muito mais avançado, porque não tem deixado com que essas crenças, com que esses preconceitos atrapalhem elas de dar o próximo passo. Uso óculos, por isso não consigo me relacionar bem com as pessoas. Deixa eu te dizer, eu também uso óculos e ainda assim estou aqui falando para você. Estou aqui gravando esse vídeo para você. Ah, Thiago, mas no vídeo anterior você não estava. Se você der uma vasculhada aí, tem outros vídeos que eu estou de óculos sim. Você vai perceber isso. Faz parte do meu dia a dia, da minha rotina. Agora, se isso me incomoda ao extremo, faz uma cirurgia. Se isso me incomoda ao extremo, coloca uma lente. Não significa que esse tipo de desculpa, esse tipo de
barreira que eu tenho colocado deve me impedir de fazer o que precisa ser feito. Eu estou repetindo isso o tempo todo porque não faz sentido. São desculpas que nós temos dado para nós mesmos. Ah, mas você não sabe, o meu óculos é um fundo de garrafa. Você enxerga? A outra pessoa consegue te enxergar? Isso não é motivo para você não se relacionar. Isso não é motivo para você não ser estratégico. O problema que você tem na visão hoje é possível e é passível de correção através de uma intervenção cirúrgica? Isso não é motivo. Isso só deve te motivar mais ainda a querer construir um relacionamento estratégico, a ter sucesso, a construir uma vida, uma independência financeira, ao ponto de você poder fazer uma cirurgia, então, e corrigir essa eventual dificuldade que você tenha. Agora, não fazer não faz sentido. Não fazer não está no script de quem quer ter sucesso. Nada do que nós estamos falando aqui, em especial sobre as dores físicas, deve te barrar de fazer o que precisa ser feito. Ah, Thiago, mas é porque alguém um dia me chamou de olhos fundo de garrafa. Eu acho que está todo mundo me chamando assim. Enquanto você estiver achando que todo mundo está pensando assim, você não vai dar novos passos na sua vida. Enquanto você deixar com que as experiências do seu passado detonem com o seu futuro, ou com as experiências positivas que você pode ter no seu futuro, você não vai ter sucesso. Você não vai dar passos. Por quê? Porque você está deixando algo que te aconteceu, algo que alguém um dia te falou, algo que um dia você imaginou que pudesse ser uma barreira, controlar o que você vai construir da hora avante. Então, usar óculos não pode ser o motivo de você não se relacionar estrategicamente. Eu sou baixinho demais, e por isso eu acho que eu fico desconfortável ficar próximo às pessoas, o jeito que eu tenho que ficar olhando, o jeito que eu tenho que comunicar com as pessoas, parece que as pessoas estão sempre me olhando de cima para baixo. Olha, mais uma vez, se altura for sinônimo de sucesso, se a altura for sinônimo de ter resultado ou não, que técnica é essa, que estratégia é essa que diz que só os altos podem ter sucesso? Só as pessoas medianas de altura podem ter sucesso? Não faz o menor sentido, mas essa é mais uma das histórias que você conta para o seu cérebro, que você conta para a sua mente, ou você precisa sim avaliar lá no seu passado pessoas que falaram para você, ou que eventualmente alguma conversa que você ouviu relacionado a isso, mas isso não significa, não determina o nível de relacionamento que você vai ter. Não é a sua altura que determina o nível de relacionamento. Ou você não teria, em profissões, por exemplo, que isso às vezes pode importar, quantos jogadores de futebol você já viu baixinho? E quantas pessoas você já viu falando que a estatura é importante para que a pessoa tenha sucesso no mundo do futebol? E quantos baixinhos já não quebraram, né, essa fala, já não quebraram essa mentira que é contada, que como pode dizer que é verbalizada ao longo dos tempos? Então, a altura, se tem algo que não impacta, que não interfere num relacionamento, numa conexão estratégica intencional, é a questão da altura. Ah, Thiago, mas nas outras dores físicas sempre tem uma forma, né? A careca você faz o implante, nos dentes você pode fazer uma correção ali, enfim, na altura não tem. Mas quem disse que você precisa corrigir esse fato? Quem disse que isso é importante para você ter sucesso? O que precisa ser corrigido está aí no seu intelecto, está na sua memória, está na sua mente, está nas suas conexões, no seu coração. Está, de fato, naquilo que você precisa, na verdade, curar. Coisas que você ouviu, coisas que te falaram que não faz o menor sentido. Repito, se em outras profissões onde dizem tanto que a altura é importante, grandes nomes, grandes profissionais, como Romário mesmo, nós podemos dizer aqui, não teria vencido, o próprio Bebeto não teria tido tanto sucesso naquela profissão. Imagina se Romário e Bebeto, que vocês sabem, foram grandes astros da nossa Copa de 94 ali no futebol. E eu estou trazendo o futebol porque é algo que muita gente acompanha, que a maioria das pessoas acompanha e já ouviu muito falar que no futebol precisa ter uma estatura média razoável, não pode ser baixinho. Quantas pessoas não tinham dito isso? Quantas vezes Romário, Bebeto e tantos outros baixinhos não ouviram falar disso? Imagina se eles tivessem deixado o sonho deles, deixado de executar a profissão deles, deixado de viver aquilo que eles acreditavam em nome do que as pessoas falaram, em nome do que disseram para ele um dia, em nome de um bullying que eles receberam, que eles sofreram.
Então você precisa parar de deixar com que seu futuro seja determinado pelas coisas que você ouve, pelas coisas que as pessoas falaram para você, pelos bullying que você já sofreu, por aquilo que já te disseram que não fazem sentido e que não interferem não podem interferir no seu futuro, no seu destino. Olha, essas coisas que você tem ouvido, essas coisas que você tem contado aí para você, para o seu cérebro, para você mesmo, elas só vão interferir no seu futuro se você permitir. E essa é uma permissão que só cabe a você, dar ou não. Eu diria para você nesse momento, você pode sim e deve ter sucesso, exatamente para contrariar essa mesma fala de que o baixinho não pode. Quer dizer, isso tudo é algo que está muito mais no seu cérebro do que de fato nas pessoas que se relacionam com você. E se você deseja aprofundar um pouco mais nesse tema, né, nesse tema que eu sei, ele é mais difícil de você resolver, porque muitas vezes é algo que você traz aí na sua vida, vem carregando há muitos anos. Se você quer aprofundar um pouco mais sobre essas dores, sobre esses desafios, e em especial em aprender técnicas, e aprender como se livrar de cada uma delas, eu te convido a estar comigo no dia 21/9, num evento maravilhoso que chama-se A Moeda Infalível para você construir negócios de sucesso. Só que você precisa se inscrever, aqui embaixo está o endereço, né, metodorelacional.com, você precisa entrar nesse site, entrar nessa página, se inscrever, porque essa aula vai ser fechada, esse evento vai ser só para você que se inscreveu. Se você está aqui comigo, já chegou até esse ponto e ainda não se inscreveu, você vai perder a oportunidade de receber gratuitamente ainda mais informações nesse dia 21/9, onde eu vou compartilhar tudo com você.